Olá, hoje vou ler para você o livro A Viuvinha de José de Alencar. Seja bem-vindos ao canal Li um Livro. Por favor, se inscreva no canal para que eu leia livros para você. Curta os vídeos. Não esqueça de deixar seu comentário, ele é sempre bem-vindo. Boa leitura. Capítulo 1. Se passasse há 10 anos pela Praia da Glória, minha prima, antes que as novas ruas que se abriram tivessem dado um ar de cidade às lindas encostas do Morro de Santa Teresa, veria de longe sorrir-lhe entre o arvoredo, na quebrada da montanha, uma casinha de 4 janelas com um pequeno jardim na frente. Ao cair da tarde, havia de descobrir na última das janelas o vulto gracioso de uma menina que aí se conservava imóvel até 6 horas, e que, retirando-se ligeiramente, vinha pela portinha do jardim encontrar-se com um moço que subia a ladeira, e oferecer-lhe modestamente a fronte, onde ele pousava um beijo de amor tão casto que parecia antes um beijo de pai. Depois, com as mãos entrelaçadas, iam ambos sentar-se a um canto do jardim, onde a sombra era mais espessa, e aí conversavam baixinho um tempo esquecido, ouvia-se apenas o doce murmúrio das vozes, interrompidas por esses momentos de silêncio em que a alma emudece, por não achar no vocábulo humano outra linguagem que melhor a exprima. O arrulhar destes dois corações virgens durava até 8 horas da noite, quando uma senhora de certa idade chegava a uma das janelas da casa, já então iluminada, e debruçando-se um pouco, dizia com a sua voz doce e afável: "Olho sereno, Carolina." A estas palavras os dois amantes se erguiam, atravessavam o pequeno espaço que os separava da casa, e subiam os degraus da porta, onde eram recebidos pela senhora que os esperava. "Boa noite, D. Maria", dizia o moço. "Boa noite, senhor Jorge. Como passou?", respondia a boa senhora. A sala da casinha era simples e pequena, mas muito elegante. Tudo nela respirava esse aspecto alegre e faceiro que ri-se com a vista. Aí nessa sala passavam as 3 pessoas de que lhe falei, um desses serões de família, íntimos e tranquilos, como já não os há talvez nessa bela cidade do Rio de Janeiro, invadida pelos usos e costumes estrangeiros. Os 2 moços sentavam-se ao piano, as mãozinhas distraídas da menina roçavam apenas pelo teclado, fazendo soar uns ligeiros arpejos que serviam de acompanhamento a uma conversação em meia voz. D. Maria, sentada à mesa do meio da sala, jogava paciência, e quando levantava a vista das cartas, era para olhar a furto os 2 moços e sorrir-se de satisfeita e feliz. Isto durava até a hora do chá, e pouco depois Jorge retirava-se, beijando a mão da boa senhora, que neste momento tinha sempre uma ordem a dar e fingia não ver o beijo de despedida que o moço imprimia na fronte cândida da menina. "Agora, minha prima, se quer saber o segredo da cena que lhe acabei de descrever, cena que se repetia todas as tardes havia um mês, dê-me alguns momentos de atenção, que vou satisfazê-la." Este moço que designei com o nome de Jorge, e que realmente tinha outro nome, em que de certo há de ter ouvido falar, o filho de um negociante rico que falecera, deixando-o órfão em tenra idade, seu tutor, velho amigo de seu pai, elou a sua educação e a sua fortuna, como um homem inteligente e honrado que era. Chegando à maioridade, Jorge tomou conta de seu avultado patrimônio e começou a viver essa vida dos nossos moços ricos, os quais pensam que gastar o dinheiro que seus pais ganharam é uma profissão suficiente para que se dispensem de abraçar qualquer outra. Temos, infelizmente, muitos exemplos dessas esterilidades a que se condenam homens que, pela sua posição independente, podiam aspirar a um futuro brilhante. Durante 3 anos o moço entregou-se a esse delírio do gozo que se apodera das almas ainda jovens, saciou-se de todos os prazeres, satisfez todas as vaidades. As mulheres lhe sorriram, os homens o festejaram, teve amantes, luxo, e até essa glória efêmera, auréola passageira que brilha algumas horas para aqueles que pelos seus vícios e pelas suas extravagâncias excitam um momento a curiosidade pública. Felizmente, como quase sempre sucede, no meio das sensações materiais, a alma se conservara pura, envolta ainda na sua virgindade primitiva,
dormira todo o tempo em que a vida parecia ter se concentrado nos sentidos, e só despertou quando, fatigado pelos excessos do prazer, gasto pelas emoções repetidas de uma existência desregrada, o moço sentiu o tédio e o aborrecimento, que é a última fase dessa embriaguez do espírito. Tudo que até então lhe parecerá cor-de-rosa tornou-se insípido e monótono. Todas essas mulheres que cortejara, todas essas loucuras que o excitaram, todo esse luxo que o fascinara, causavam-lhe repugnância, faltava-lhe um quer que seja, sentiu um vácuo imenso. Ele, que antes não podia viver senão em sociedade e no bulício do mundo, procurava a solidão. Uma circunstância bem simples modificou a sua existência. Levantou-se um dia depois de uma noite de insônia, em que todas as recordações de sua vida desregrada, todas as imagens das mulheres que o haviam seduzido perpassaram como fantasmas pela sua imaginação, atirando-lhe um sorriso de zombaria e de escárnio. Abriu a janela para aspirar o ar puro e fresco da manhã, que vinha rompendo. Daí a pouco o sino da Igrejinha da Glória começou a repicar alegremente. Esse toque argentino, essa voz prazenteira do sino, causou-lhe uma impressão agradável. Vieram-lhe tentações de ir à missa. A manhã estava lindíssima, o céu azul e o sol brilhante. Quando não fosse por espírito de religiosidade, excitava a ideia de um belo passeio a um dos lugares mais pitorescos da cidade. Capítulo 2. Alguns instantes depois Jorge subia a ladeira e entrava na igreja. A modesta simplicidade do templo impôs-lhe respeito, ajoelhou, não rezou, porque não sabia, mas lembrou-se de Deus, e elevou o seu espírito desde a miséria do homem até a grandeza do Criador. Quando se ergueu, parecia-lhe que se tinha libertado de uma opressão que o fatigava, sentia um bem-estar, uma tranquilidade de espírito indefinível. Nesse momento viu ajoelhada ao pé da grade que separa a capela uma menina de 15 anos, quando muito. O perfil suave e delicado, os longos cílios que vendavam seus olhos negros e brilhantes, as tranças que realçavam a sua fronte pura, o impressionaram. Começou a contemplar aquela menina como se fosse uma santa, e, quando ela levantou-se para retirar-se com sua mãe, seguiu-a insensivelmente até a casa que já lhe descrevi, porque esta moça era a mesma de que lhe falei, e sua mãe de Maria. Escuso contar-lhe o que se passou depois. Quem não sabe a história simples e eterna de um amor inocente, que começa por um olhar, passa ao sorriso, chega ao aperto de mão às escondidas, e acaba afinal por um beijo e por um sim, palavras sinônimas no dicionário do coração. 2 meses depois desse dia começou aquela visita ao cair da tarde, aquela conversa à sombra das árvores, aquele serão de família, aquela doce intimidade de um amor puro e tranquilo. Jorge esperava apenas esquecer de toda a sua vida passada, apagar completamente os vestígios desses tempos de loucura, para casar-se com aquela menina, e dar-lhe a sua alma pura e sem mancha. Já não era o mesmo homem, simples nos seus hábitos e na sua existência. Ninguém diria que algum tempo ele tinha gozado de todas as voluptuosidades do luxo, parecia um moço pobre e modesto, vivendo do seu trabalho e ignorando inteiramente os cômodos da riqueza. Como o amor purifica, como dá forças para vencer instintos e vícios contra os quais a razão, a amizade e os seus conselhos severos foram impotentes e fracos. Creia que se algum dia me metesse a estudar as altas questões sociais que preocupam os grandes políticos, havia de cogitar alguma coisa sobre essa força invencível do mais nobre dos sentimentos humanos. Não há aí um sistema engenhoso que pretende regenerar o homem pervertido, fazendo-lhe germinar o arrependimento por meio da pena e despertando-lhe os bons instintos pelo isolamento e pelo silêncio? Por que razão há de procurar-se aquilo que é contra a natureza, e desprezar-se o germe que Deus deu ao coração do homem para regenerá-lo e purificá-lo? Perdão, minha prima, não zombe das minhas utopias sociais, desculpe-me esta distração, volto ao que sou, simples e fiel narrador de uma pequena história. Em amor, 2 meses depressa se passam, os dias são momentos agradáveis e as horas flores que os amantes desfolham sorrindo. Por fim chegou a véspera do casamento, que se devia fazer simplesmente em casa, na presença de 1 ou 2 amigos. O moço,
fatigado dos prazeres ruidosos, fazia agora de sua felicidade um mistério. Nenhum dos seus conhecidos sabia de seus projetos, ocultava o seu tesouro, com medo que ele o roubassem, escondia a flor do sentimento que tinha dentro d'alma, receando que o bafejo do mundo onde viverá viesse crestar. A noite passou-se simplesmente como as outras, apenas notava-se em D. Maria uma atividade que não lhe era habitual. A boa senhora, que exigirá como condição que seus 2 filhos ficassem morando com ela para alegrarem a sua solidão e a sua viuvez, temia que alguma coisa faltasse à festa simples e íntima que devia ter lugar no dia seguinte. De vez em quando erguia-se e ia ver se tudo estava em ordem, se não havia esquecido alguma coisa, e parecia-lhe que voltava aos primeiros anos da sua infância, repassando na memória esse dia, que uma mulher não esquece nunca. Nele se passa o maior acontecimento de sua vida, ou realiza-se um sonho de ventura, ou murcha para sempre uma esperança querida que se guarda no fundo do coração. Pode ser o dia da felicidade ou da desgraça, mas é sempre uma data notável no livro da vida. No momento da partida, quando Jorge se levantou, D. Maria, que compreendia o que essas duas almas tinham necessidade de dizer-se mutuamente, retirou-se. Os 2 amantes apertaram-se as mãos e olharam-se com um desses olhares longos, fixos e ardentes que parecem embeber a alma nos seus raios límpidos e brilhantes. Tinham tanta coisa a dizer e não proferiam uma palavra. Foi só depois de um comprido silêncio que Jorge murmurou quase imperceptivelmente: amanhã. Carolina sorriu enrubescendo. Aquele amanhã exprimia a felicidade, a realização desse belo sonho cor-de-rosa que havia durado 2 meses. A linda e inocente menina, que amava com toda a pureza de sua alma, não tinha outra resposta. Sorriu e corou. Jorge desceu lentamente a ladeira, e ao quebrar a rua voltou-se ainda uma vez para lançar um olhar à casa. Uma luz brilhava nas trevas entre as cortinas do quarto de sua noiva, era a estrela do seu amor, que brevemente devia transformar-se em lua de mel. Capítulo 3. Deve fazer uma ideia, minha prima, do que será a véspera do casamento para um homem que ama. A alma, a vida, pousa no umbral dessa nova existência que se abre, e daí lança um volver para o passado e procura devassar o futuro. A quem a liberdade, a isenção, a tranquilidade de espírito, que se despedem do homem, além a família, os gozos íntimos, o lar doméstico, esse santuário das verdadeiras felicidades do mundo que acenam de longe. No meio de tudo isto, a dúvida e a incerteza, essas inimigas dos prazeres humanos, vêm agitar o espírito e toldar o céu brilhante das esperanças que sorriem. O futuro valerá o passado? E nessa questão louca e insensata debate-se o pensamento, como se a prudência e sabedoria humana pudessem dar-lhe uma solução, como se os cálculos da previdência fossem capazes de resolver o problema. É isto pouco mais ou menos o que se passava no espírito de Jorge quando caminhava pela Praia da Glória seguindo o caminho de sua casa. Davam 10 horas no momento em que o moço chegava à rua de Matacavalos, à porta de um pequeno sobrado, onde habitava. Depois da sua retirada do mundo ao entrar, o escravo preveniu-lhe que uma pessoa o esperava no seu gabinete. O moço subiu apressadamente e dirigiu-se ao lugar indicado. A pessoa que lhe fazia essa visita fora de horas era seu antigo tutor, o amigo de seu pai, a quem por algum tempo substituiu com a sua amizade sincera e verdadeira. O Sr. Almeida era um velho de têmpera antiga, como se dizia há algum tempo a esta parte. Os anos haviam aumentado a gravidade natural de sua fisionomia. Conservava ainda toda a energia do caráter, que se revelava na vivacidade do olhar e no porte firme de sua cabeça calva. A sua visita a estas horas, disse o moço entrando. Admira-o? Perguntou o Sr. Almeida. Certamente, não porque isto não me dê prazer, mas acho extraordinário. E com efeito é. O que me trouxe aqui não foi o simples desejo de fazer-lhe uma visita. Então houve um motivo imperioso? Bem imperioso. Neste caso, disse o moço, diga-me de que se trata, Sr. Almeida, estou pronto a ouvi-lo. O velho tomou uma cadeira, sentou-se à mesa que havia no centro do gabinete,
aproximando um pouco de si o candeeiro que esclarecia o aposento, tirou do bolso uma dessas grandes carteiras de couro da Rússia, que colocou defronte de si. O moço, preocupado por este ar grave e solene, sentou-se em face e esperou com inquietação a decifração do enigma. Chegando à casa há pouco, entregaram-me uma carta sua, em que me participava o seu casamento. Não o aprova? Perguntou o moço inquieto. Ao contrário, julgo que dá um passo acertado, e é com prazer que aceito o convite que me fez de assistir a ele. Obrigado, Sr. Almeida. Não é isto, porém, que me trouxe aqui, escute-me. O velho recostou-se na cadeira, e, fitando os olhos do moço, considerou um momento, como quem procurava a palavra porque devia continuar a conversa. Meu amigo, disse o Sr. Almeida, há 5 anos que seu pai faleceu. Trata-se de mim então? Perguntou Jorge, cada vez mais inquieto. Do senhor e só do senhor. Mas o que sucedeu? Deixe-me continuar. Há 5 anos que seu pai faleceu, e há 3 que, tendo o senhor completado a sua maioridade, eu, a quem o meu melhor amigo havia confiado a sorte de seu filho, entreguei-lhe toda a sua herança, que administrei durante 2 anos com o zelo que me foi possível. Diga antes com uma inteligência e uma nobreza bem raras nos tempos de hoje. Não houve nada de louvável no que pratiquei, cumpri apenas o meu dever de homem honesto e a promessa que fiz a um amigo. A sua modéstia pode ser dessa opinião, porém a minha amizade e o meu reconhecimento pensam diversamente. Perdão, não percamos tempo em cumprimentos. A fortuna que lhe deixará seu pai, e que ele ajuntara durante 30 anos de trabalho e de privações, consistia em 100 apólices, e na sua casa comercial, que representava um capital igual, ainda mesmo depois de pagas as dívidas. Sim, senhor, graças à sua inteligente administração, achava-me possuidor de 200 contos de réis, a que dei bem mau emprego, confesso. Não desejo fazer-lhes probrações, o senhor não é mais meu pupilo, é um homem, já não lhe posso falar com a autoridade de um segundo pai, mas simplesmente com a confiança de um velho amigo. Mas um amigo que me merecerá sempre o maior respeito. Infelizmente o senhor não tem dado provas disto, durante perto de 1 ano acompanhei-o como uma sombra, importunei-o com os meus conselhos, abusei dos meus direitos de amigo de seu pai, e tudo isto foi debalde. É verdade, disse o moço abaixando tristemente a cabeça, para a vergonha minha é verdade. A vida elegante o atraía, a ociosidade o fascinava, o senhor lançava pela janela às mãos cheias o ouro que seu pai havia juntado real a real. Basta, não me lembre esse tempo de loucura que eu desejava arriscar da minha vida. Conheço que o incômodo, mas é preciso. Durante este primeiro ano, em que ainda tive esperanças de o fazer voltar à razão, não houve meio que não empregasse, não houve estratagema de que não lançasse mão. Responda-me, não é exato? Alguma vez o neguei? Diga-me do fundo da sua consciência, julga que um pai no desespero podia fazer mais por um filho do que eu fiz pelo senhor? Juro que não. Disse Jorge estendendo a mão. Pois bem, agora é preciso que lhe diga tudo. Tudo, sim, ainda não concluí. Os seus desvarios de 3 anos arruinaram a sua fortuna. Eu o sei. As suas apólices voaram umas após outras, e foram consumidas em jantares, prazeres e jogos. Restava-me, porém, a minha casa comercial. Resta-lhe, continuou o velho carregando sobre esta palavra, a sua casa comercial, mas 3 anos de má administração deviam naturalmente ter influído no estado dessa casa. Parece-me que não. Sou negociante, e sei o que é o comércio. Depois que o vi finalmente voltar à vida regrada, quis ocupar-me de novo dos seus negócios, indaguei, informei-me e ontem terminei o exame da sua escrituração, que obtive de seus caixeiros quase que por um abuso de confiança. O resultado tenho-o aqui. O velho pousou a mão sobre a carteira. E então? Perguntou Jorge com ansiedade.
O Sr. Almeida, fitando no moço um olhar severo, respondeu lentamente à sua pergunta inquieta: o senhor está pobre.